Olá, estamos aqui para mais um programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós trazemos aqui o nosso querido professor Rogério Cláudio, que vocês já conhecem, já esteve aqui sendo entrevistado e sempre dando aquelas dicas, aqueles minutinhos de atividade física e saúde, mas aqueles minutinhos às vezes é muito pouco para a gente saber muita coisa em relação a um tema tão caro que é a nossa saúde e também até que ponto a atividade física realmente é um bem, a inatividade física pode prejudicar a saúde e como é que a gente faz essa atividade física realmente ser boa para a nossa saúde? Será que a gente não anda exagerando? Vamos ver, isso aí é o professor Rogério Cláudio que vai responder essas perguntas todas para nós. Boa tarde, meu querido amigo, meu professor Rogério Cláudio. Como é que é essa história aí desse pessoal que com 19 anos já está com hérnia de disco? É isso mesmo? Como é que é isso? Tá bastante complicado nessa situação, porque a moda, se não tem força o suficiente, se não é feito exercício forte, não tem resultado. No pain, no gain. E não é uma grande verdade isso, né? Devemos guardar devidamente esse objetivo. O que você pretende? Qual o seu objetivo? Então aí começa a história, tá? Por exemplo, inatividade física. Vamos primeiro falar em atividade física. Em termos de fisiologia, a atividade física é todo gasto calórico. Você acordou de manhã, está escovando seus dentes, se movimentando dentro da sua casa, você está tendo uma atividade física, o que é diferente de exercício físico. Exercício físico é uma consequência das atividades, porém, tudo isso é feito de uma forma com início, meio e fim. Daí a necessidade para um objetivo específico, de ter uma orientação de um profissional devidamente capacitado para atender a necessidade daquela pessoa que pretende decidir se ela quer simplesmente se manter saudável, envelhecer de uma maneira saudável, tendo autonomia nos movimentos, ou se ela requer pódium. O objetivo é pódium? Bacana. É um tipo de treinamento, é um tipo de olhar. Se ela quer uns exercícios, uma forma para que ela se mantenha saudável, a própria Organização Mundial da Saúde já determina isso. Para o cardiopata, para aqueles grupos especiais, eles precisam sempre ter o respeito biológico antes de mais nada, o momento atual dessa pessoa. Então os exercícios deverão ser de leve a moderado durante um período e depois de moderado a moderado um pouco forte, para que o organismo possa corresponder de uma maneira adequada. Aí vai existir uma série de determinações que, novamente, somente um profissional de educação física poderá orientar da melhor forma possível. Então, professor, por falar nisso, eu sei que tem vindo até outras pessoas aqui dizendo que os alunos com 19 anos já estão com hérnia de disco. E aí eu faço uma pergunta que eu faço para outros profissionais que vêm aqui também, a importância da formação. Eu sei que educação física você já está formada há 37 anos, é isso? Isso. Nós estávamos conversando antes de começar o programa. Mas você não parou aí, você está sempre estudando, inclusive está fazendo uma especialização. Queria que você falasse um pouco disso, porque o aluno, no meu entendimento, ele comete um grande erro. Ele vai no mais barato. E aí depois fica com hérnia de disco. Então, às vezes é um pouco mais caro, porque, claro, a formação de um profissional, sei porque também no direito é assim, a gente está sempre estudando, é tudo muito caro, livro muito caro, curso muito caro, os professores, quanto mais preparados, mais caros, então você tem uma formação de vida toda que você vai devolver isso para o aluno, é um investimento, como a gente fala, e às vezes o aluno quer o mais barato, uma academia que põe lá o cara para ficar fazendo tudo sozinho, e aí ele se arrebenta. Então, um pouquinho da sua formação, educador físico há 37 anos, mas não parou aí. Um monte de diploma, inclusive na parte de neurofisiologia, como é que é isso? Isso, essa foi uma grande preocupação ao termos no Centro Santista de Qualidade de Vida, né, uma atenção especial para aquelas pessoas que pretendem ter uma qualidade de vida com autonomia de movimentos e não se preocupando somente com o corpo, mas também com o meio em que ele vive e ter um bom relacionamento naquilo que está fazendo. Só que para falar em comportamento humano, para falar de uma maneira em geral, onde a pessoa vai procurar um melhor lugar, nós temos então uma preocupação muito grande, né, em buscar sempre informações.
eu tenho formado já há 37 para 38 anos, estou indo para a minha 4ª pós-graduação. A primeira delas foi em Fisiologia do Exercício, com o tema voltado à importância do surgimento do estresse no nosso comportamento. O que acontece? Quais são as consequências disso? Quais são os estágios que nós passamos pelo estresse? Depois disso, fui buscar uma pós-graduação também em acupuntura, através da hipertensão arterial, quais são os malefícios e as consequências do desequilíbrio energético e reflexo nisso na nossa saúde de uma maneira em geral. Inclusive dores, né, professor? Isso, dores, e de uma maneira muito interessante como que acontecem esses resultados, né? Depois fui buscar mais uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício, né, voltados a grupos especiais, que seriam os cardiopatas, os hipertensos, grávidas, aidéticos, enfim, aquele pessoal que requer uma atenção especial. Não é qualquer tipo de exercício não que é qualquer pode fazer. Tipo de exercício, a verdade é na intensidade. Certo. O programa que é montado para que esses grupos especiais possam ter este ou aquele melhor benefício, né? Então, por exemplo, uma grávida ela vai começar a se preparar com alongamentos, fortalecimento, preparar a parte superior do corpo, porque ela vai embalar o bebê durante um bom tempo, para evitar dor nas costas. Então, cada patologia existe uma necessidade específica. E dá para prevenir, dá para preparar. E dá para chegar bem antes do problema, né? Agregado a isso, a minha formação também em neurociências, na parte comportamental, Practitioner, Master, em programação neurolinguística, é justamente o estudo do comportamento humano. Como que eu recebo melhor uma pessoa na hora de dar uma simples informação e na hora que termina a aula que eu vou levar essa pessoa até a porta. E agradecendo por mais um dia de possibilidade de eu ter atendido essa pessoa. Faltava mais um pouquinho ainda porque as pessoas começaram a me procurar com dores, com alguns incômodos. Lesões, né? Lesões. E estou terminando agora mais uma pós-graduação na FMU em São Paulo, em lesões músculo-esqueléticas, prevenção e exercícios especiais. Traduzindo, né? Trabalhar melhor as articulações, porque existe uma série de consequências, como comecei lá no início falando para você, sobre exercício físico e inatividade física, né? O nosso corpo ele é degenerativo por si só. Por volta dos 18, 20 anos, já existe um processo de degeneração nas articulações. Então você imagina esse pessoal que enfrenta um esporte com alta intensidade para ter um culto ao corpo, com uma resposta muito rápida. O corpo aguenta. Então, vai aguentar um certo tempo. Daqui a pouquinho, já vai começar a complicar, que as articulações são gastas, enrijecimento muscular, e isso vai levar, infelizmente, a um tratamento muito mais sério do que quando se começou. Então, você imagina uma pessoa que, nessa idade, já está fazendo exercícios de alta intensidade, sem orientação adequada. Eu acho bacana o CrossFit, acho bacana todos os esportes, desde que eles estejam sendo muito bem orientados. E, se possível, com grupos menores, para que esse profissional qualificado possa dar uma maior atenção. Então, e tem também a história de fazer o exercício errado, né? Isso, a pessoa faz, se você tem muito aluno, você tem um aluno lá que você não reparou, porque é muita gente, né? Isso, então, por isso que no Centro Santista nós temos essa preocupação em trabalharmos no máximo com 3 alunos. Não mais do que isso, porque perde foco, por mais experiência que você tenha, tem aquele aluno que faz o exercício errado de propósito para ver se você está corrigindo ou não. Então ele acha que ele está sendo esperto, mas tudo bem, vamos tocando o barco e mostrando para ele lentamente que se ele fizer melhor o que o especialista está orientando, ele vai ter um resultado mais rápido. Não, e o que eu acho impressionante é que eu tenho uma amiga que está pouquíssimo tempo, né? Inclusive ela é uma pessoa muito ocupada, então ela não consegue fazer, ela quer fazer 3 vezes, às vezes faz 2, às vezes fica 2 semanas sem ir. Então uns 2 meses, achei pouquíssimo, né? E estava muito tempo parada, então ela está fazendo muito devagar. E eu fiquei impressionada conversando com ela, como ela disse que, como ela adquiriu em muito pouco tempo, ela já estava sem força nas pernas, no joelho, o joelho doía e tudo. E ela fazendo pilates, ela recuperou muito rápido, né? Então, muita gente diz, não, esse pilates é tão devagar. Primeiro que não é, né? Porque realmente é puxado. Mas eu acho engraçado que quando você faz com orientação, não dói nada e você vê os efeitos. É muito interessante isso aí. É uma grande verdade, desde que esse profissional esteja capacitado, né? Mais uma vez eu falo, seja qual for a modalidade,
qual for o objetivo dele, ele tem que ser bem orientado, né? Então eu sempre faço um alerta, cuidado com o tipo de profissional. Se você tem dor nas costas, você tem todo o direito de procurar, seja qual for o lugar, e falar, professor, qual a sua formação? Você tem um curso de especialização dentro disso? Você poderia me indicar alguém que você tenha tratado para que eu possa ter uma referência? Exatamente, porque essa é a sua história, né? O corpo é a seu. pessoa que é bem formada, como é o seu caso, que eu conheço muito bem a sua formação, primeira vez que eu entrei no Centro Santista, olhei, falei, caramba, quanto diploma, porque os médicos põem, a gente não acha nada demais. Agora, os outros profissionais tinham obrigação de pôr, porque você vai procurar o profissional, você não precisa nem perguntar, é só você olhar ali, né? A curiosidade de olhar, poxa, mas então eu vou ser bem servido, vou ser bem servida. E as pessoas não têm esse hábito. E depois reclamam quando dá tudo errado. Mas, pô, você não tinha que ter procurado antes? Isso que você está falando de exercício de alto impacto, a gente vê muito nos atletas, né? Porque a gente ouviu falar, por exemplo, no tenista, né, o Gustavo Kirten, que com 30 anos deixou de jogar porque ele disse que tinha um problema seríssimo no quadril de tanto jogar. Provavelmente jogando errado, porque eu não acredito que se ele tivesse uma boa orientação, ele com 30 anos tivesse que parar de jogar. Então, nós vimos bom, o Pelé jogou até 30 e poucos anos e agora ele está com quase 80, ainda não tem 80, está de cadeira de roda, exatamente por causa do esforço repetitivo que ele fez lá atrás. Mas e esses anos todos? Ele poderia ter feito um trabalho para não culminar nisso, no meu entendimento. Aurélio Miguel, por exemplo, teve que operar o ombro, né, porque muito exercício, muito esforço repetitivo, talvez sem orientação adequada. Então você nota que nos atletas que você exige um treinamento, como você diz, para pódio, as pessoas acabam se arrebentando, né? Então, e no caso dos atletas, também pode ser feito isso? Um esforço mais intenso, mas com orientação? Isso, deveria sempre existir. A educação física, lá de quando eu me formei, por volta de 80, 81 mais ou menos, ela tinha um foco, que era formar em professores para a escola ou técnico de alguma coisa. Futebol, voleibol, basquete, enfim. Ao longo dos anos, a medicina hoje reconhece a profissão de educação física como um agente da saúde também. Isso leva a uma necessidade de nos especializarmos cada vez mais. Então, alerta aqui para aquele jovem profissional, estude, estude e estude. Quando estiver descansando, estuda mais um pouquinho. É necessário para ele poder ter uma formação de ponta e evitar certos erros que ocorreram no passado. Né? Eu mesmo fui um atleta, luto karatê há muitos anos, e desde moleque treinando de uma maneira errada, eu não tinha essa consciência. Hoje eu tenho condromalácia dos joelhos por excesso de repetição de exercícios, excesso de chutes. Não fui orientado. E fora isso, aquelas correrias de criança, de jovem, de chutar bola, correr de qualquer jeito. Hoje a educação física está aí para parar com esse tipo de comportamento, ao menos por parte daqueles que se especializam. Né? O próprio método Pilates, a minha formação foram 2 anos. Eu passava os finais de semana na Universidade de Gama Filho, fazendo trabalhos, teses, estudando, muitos finais de semana sem ir para a praia, estudando, e defendi uma tese sobre coluna, né? Os malefícios da coluna, as patologias que ocorrem. Hoje eu tenho uns resultados excelentes no meu trabalho. No entanto, hoje, as turmas de Pilates estão se formando em 6 horas, 8 horas. Entre no YouTube, exercícios para a coluna. E chega aquela vítima, que eu chamo de vítima, entra no estúdio. Quanto é que você cobra? Eu cobro baratinho. Vou te fazer, eu estou recém-formado. Então, algumas vezes já aconteceu de terem procurado um profissional baratinho, muito mal formado, decorando exercício de YouTube, e quando chega no meu estúdio, fica surpreso com o resultado rápido que consegue ter, como o alívio, por exemplo, de dores na lombar, através de simples trações, simples movimentações que conjuminam uma sequência de musculatura, do tipo de musculatura que tem que ser trabalhada, para aliviar aquele excesso, aquela compressão que está tendo em cima daquelas vértebras.
Outra coisa também que eu acho interessante, eu tenho algumas amigas que vivem caindo, né? Já são idosas, acima de 60 anos, e caem muito, né? Graças a Deus não caio não. Mas eu sei que isso aí é problema de musculatura, problema de falta de exercício, e a gente, idoso, não pode fazer exercício em qualquer lugar. Se jovem com 19 anos já está com hernia de disco, imagina um idoso que já tem a limitação da própria idade, né? Então eu falo sempre, por que você não faz pilates? Porque o pilates bem feito numa pessoa competente, bem formada, que possa te orientar, num instantinho você vai ficar com a musculatura já pronta para você não ficar levando tombo, porque aí são as articulações, é o entorse no tornozelo, é o próprio joelho, né, que falseia, e aí tombo você sabe como é que é, o tombo mata. É complicado. Aí depois que caiu, aí depois Com esse conjunto de informações que eu tenho ao longo dos anos de estudos, de prática diária, que é das 7 da manhã ao meio-dia, depois das 15 até as 20, 21 horas, né, me traz aqui uma certa bagagem em observar que as pessoas precisam serem vistas como um todo. Eu não posso jamais olhar um joelho. Por um acaso, Rosima, ao redor do joelho tem uma pessoa. Por um acaso, ao redor de um ombro dolorido, também tem uma pessoa. Então, esse olhar holístico, dado a minha formação, me permite que eu já olhe para essa pessoa e, devido à minha preparação, saber quais ou qual grupamento muscular que eu vou iniciar. Então, com o idoso, eu faço, por exemplo, muito exercício para os braços, para os membros superiores. Porque a tendência dele, infelizmente, pelo desgaste de articulações, fraquezas no quadríceps, que são esses músculos da perna, na lombar, nas costas, existe um conjunto de fraquezas que vai fazer com que ele vá ao chão, e muito rápido. Meu objetivo em trabalhar com os membros superiores é para que ele tenha o arco reflexo, não perca esse caminho neurológico, para que ao menos ele evite de bater o rosto, e se bater, vai ser com menor impacto. Então é sempre trabalhar o corpo todo como um todo. Eu não tenho essa leitura de que vamos trabalhar bumbum, vamos trabalhar braço, vamos trabalhar isso ou aquilo. Não. O ser humano, ele ainda tem cabeça, corpo, né? Braços, pernas. Então ele precisa ser trabalhado como um todo. É como se estivéssemos lapidando o corpo dessa pessoa para que ela esteja em equilíbrio, para que o baricentro dela esteja sempre em ordem, sempre dentro de um padrão onde ele vai diminuir. Lógico que poderá existir quedas devido às calçadas que nós temos. Verdade. Né? Isso é um problema grave. Eu mesmo tive entorse e não piorou porque eu tenho uma musculatura bem preparada. Senão poderia ter me complicado um pouco mais. Agora você imagina o idoso ou mesmo o sedentário, que quando nós estamos falando dos problemas da inatividade física. A inatividade física leva ao sedentarismo, leva a uma maneira precoce de maiores doenças, e as menores também, mas delas tomarem conta do seu corpo através até mesmo pelo lado emocional, através de uma parte psicossomática. Hoje nós vivemos um mundo muito tumultuado, cada vez mais você liga a comida, chega rápido na sua casa, você come aquela comida, você não sente o sabor, você já não conversa mais com quem está ao seu lado, tem sempre um celular, um fone de ouvido. E existe um dos livros, umas leituras que eu tenho, que nós comemos Essen ou Fressen. Em alemão, o Essen é quando você saboreia, você degusta a sua comida, você come com sentimento, com o prazer de estar com alguém ao seu lado. No entanto, se nos alimentarmos do lado Fressen, é o nosso lado animal, o nosso lado feroz, o nosso lado de sobrevivência, nós jogamos a comida para dentro, nós não degustamos. Você imagina os tamanhos de carne que se engole, os tamanhos de qualquer alimento, a parte digestiva, como é que vai acontecer? Então, e não dá saciedade, né? Se você come muito depressa também, porque o cérebro demora um tempo para ele se saciar. Você tende a comer mais também, né? Porque não sente o gosto. Então sentar e não se sacia. E não sacia. Olhando o celular, tomando café da manhã, nem sempre tão como deveria. O almoço nem sempre tão como deveria, mas jogando uma comida para dentro. Exatamente. E isso cada vez mais vai fazendo com que ele trabalhe e não perceba que ele está entrando para um lado de um ciclo vicioso, né, que poderá levá-lo cada vez mais pelo isolamento social,
se ele está com dor, se ele está inativo, o corpo está sendo degenerado aos poucos, cada vez mais isolamento social, cada vez mais ninguém me ama, ninguém me quer, eu não tenho paciência, ninguém tem paciência comigo, então eu vou para a minha ilha. Isso aí se transforma em dor corporal, né? Você acha um pouco que a fibromialgia seria um pouco isso? Então, a fibromialgia são de origem idiopática. Não existe uma coisa específica, é isso. E sim um conjunto, né, por parte emocional, por parte de falta de exercício físico regular, bem orientado, né? Então é um conjunto desde emocional, psicossomático, falta de exercício e um desequilíbrio, onde dói do cabelo até a planta do pé. Eu tive alunos já com a fibromialgia que 7 horas da manhã eu falo bom dia, ela me respondia, para quem bom dia? Só se for para você que não sente dor. Então, esse público eu estou preparado também para atender, porque eu não atendo só pelo método Pilates, como eu comentei ainda há pouco da minha formação. Então, é um olhar a pessoa como um todo. É respeitar naquele dia que ela não está tão bem, mas eu preciso aproveitar daquele momento dela, daquela pequena palavra que ela falou ali, que ela deixou passar que ela não está bem. Então, ali eu entro com um pouquinho, uma pitada de bom humor, vamos conversar um pouquinho mais de como é que você está, melhorou, ó, bacana, hoje você já veio, ontem você não veio, mas hoje você já melhorou. Ou seja, respeito ao meu aluno. Muito bom. É bem por aí bacana. O caminho, né? Sempre procurando passar cada vez mais essas informações pessoais. Eu entendo que essa história de a gente fazer a atividade física é importante, mas entendo também, como você acabou de contar na sua entrevista, excelente, precisa voltar mais vezes. Será um prazer. Porque aqueles minutinhos adiantam, mas não dá pra gente conversar mais. A pessoa busca um corpo bonito, uma satisfação na respiração boa, no preparo, enfim, mas parece que está sempre faltando alguma coisa. E aí ela acaba fazendo cada vez mais, e aí no fim ela acaba não se preparando realmente. Porque como você e a minha querida Mariângela, que são os que tocam o Centro Santista de Qualidade de Vida, vocês descobriram uma maneira genial, que é justamente tratar o corpo e a alma ao mesmo tempo, que a gente diz, né? Porque é a psicologia e a parte física. E porque eu acho que um não existe sem o outro. A gente nota, você estava falando da comida, e eu muitas vezes quando eu como fora de casa, eu não sacio a minha fome, é engraçado. Em casa eu como muito menos, e qualquer coisa que eu como em casa me satisfaz. Na rua eu como e não me satisfaz. E eu já associei. Não é porque a comida às vezes a comida da rua é até mais interessante, diferente e tal, mas ela não traz para mim aquele cheiro do café fresco feito em casa, que dá aquele acalento emocional. É engraçado isso. É verdade. Assim, da mesma maneira, através do alimento, são os exercícios físicos. Eles de alta intensidade, eles liberam uma série de hormônios que nos dá prazer. Então, por exemplo, o pessoal da corrida adora correr, porque está sendo liberado ali dopaminas, entre outros hormônios, que dão prazer. Ok? Bacana. Só que isso desgasta demais. O impacto na coluna que existe numa corrida de maratona, por exemplo, ou mesmo de 10 quilômetros, o corpo hoje aguenta. 48, 50, 60 vai chegar. Né? E essa mesma liberação de endorfinas e uma série de outros hormônios, eles conseguem ser melhor controlados através do método Pilates, ao menos da maneira que nós trabalhamos no estúdio, para que ela sinta essa mesma sensação de leveza ao sair da aula. E não naquela velha história de que, nossa, me arrebentei. Realmente, quando ela tem esse conceito, ela se arrebenta. E lá nós estamos reconstruindo o corpo a cada aula. Por isso a importância da continuidade da aula. Por favor, precisa voltar mais vezes. Aliás, você sempre vem gravar os seus quadrinhos aqui. E nem sempre dá tempo de falar tudo. São as pílulas de sabedoria. Muito obrigada pela tua entrevista. Vocês viram que nós fizemos praticamente um programa todinho sem intervalo. Nós ainda temos aí 1 minuto para o Rogério fazer suas considerações finais. E o programa termina
com ele. Ele vai aí dar um recado para vocês e mostrando que a atividade física é importante, mas a gente tem que fazer atividade física que não arrebente o corpo e que acalente a alma. Então manda aí um recado para nós, vamos terminar o programa com você. Legal. Ele é que vai mandar o recado para vocês aí, pondo aí o Centro Santista de Qualidade de Vida à disposição de vocês. Vale muito a pena, porque é um trabalho muito, eu posso falar porque conheço. Ele falando, a impressão que ele está falando bem dele, mas eu conheço, tem pessoas que foram lá e fizeram e conhecem, então um minuto para ele fechar e mandar o recado para vocês. Legal, agradeço a paciência de todos até agora. O Centro Santista realmente é um local com grande diferencial em todos os sentidos. Vale a pena nos conhecer, você vai ser aceito de coração, de braços abertos, e tratar do seu maior patrimônio, que é a sua saúde, com profissionais devidamente capacitados, fazem o que amam e se dedicam. Estamos lá esperando por você. Vem nos visitar, vem nos conhecer. Estamos em Casa Nova, inclusive. Isso, Casa Nova, e tem mais, né? A Paula, maravilhosa, que eu descobri a última vez que eu fui lá, ela tem o Balé Fitness, que é uma novidade agora aqui em Santos. Já há algum tempo, né? Já há algum tempo, inclusive saiu uma reportagem na Tribuna e eu já estava doida para fazer. Balé Fitness é uma novidade e a Paula tá lá, um amorzinho, parece uma fadinha, tá lá à disposição de vocês. A única professora autorizada pelo próprio sistema em dar continuidade na origem, assim como o preparo dela como educadora física e bailarina clássica também. Beleza. Formada em Cuba. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar com vocês novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Não esqueça de dar um like quando estiver vendo o nosso programa no YouTube e convide os amigos para se inscrever no nosso canal e assistir os programas lá no nosso canal no YouTube. Até lá!